Alô, som. Testando o som. Testando. Alô. Testando e aguardando os amigos. Iniciar hoje, 17 de maio, os testes de gravação, estudo do livro no capítulo 37 do livro Desobsessão. Para que possamos gravar todos os outros encontros com os outros amigos, postarmos no canal do Raio de Luz, postarmos no canal de Mário Sérgio, enfim, e aprendermos, né? Sempre bom aprender. Também aprender a editar. Estaremos aguardando os amigos. Boa noite, Dalva. Você tá me vendo, Dalma? Normal? Tá me vendo? É porque hoje eu tô fazendo um teste aqui com um programa que me ensinaram para gravar, né? O rapaz que fez a última, ele falou que a gente devia gravar. Aí só que eu não sei, mas eu aprendi aqui hoje de tarde, tava sozinho. Aí eu só tô vendo você, mas então deve ser normal. Aí, então tá ok. Oi, Ferreira aí. Oi, Carmen. Boa. Todos aí. Vamos gravar hoje, viu? Hoje eu tô gravando já aqui, tô usando um programa. Me ensinaram. Tá vocês todos aí estão registrados. Não tem pra onde correr. Hã? Um barulho, mas não tem problema. Hã? Deus é mais. É. Já me falaram aí em Castelo Branco aí. Com certeza. Fizemos agora nesse instante, eu e Ferreira, no Evangelho aqui de casa. Eu tô sozinho, eu não fico. Então eu chamei logo o amigo Ferreira. Ele participou virtualmente e pelo coração comigo, os amigos espirituais.
Né, filho? Aí participa sempre. Hum? Tá vendo? Tá... A força. Eu sei. A força da oração. Eu já vi duas coisas acontecer nisso. Antes, faltam 2 minutos aqui. Uma foi na Mansão do Caminho com o Divaldo Franco, um som tocando altíssimo. Não foi ele fazendo, não. Foi um dia de São João, onde eu estava sozinho, aí fui para lá. Minha família tinha viajado. Aí o centro tinha menos de 50 pessoas e o som tocando altíssimo. Aí 3 pessoas da Mansão do Caminho foi lá e conversou. O rapaz do bar falou: rapaz, eu boto o som na hora que eu quero. É de dia. Aí, normal, ele pediu São José Ferraz, entrou e fez uma vibração. 10 minutos antes o som parou, nunca mais voltou a tocar. No raio de luz, tocando domingo de manhã, a palestrante armênia falou: como é que a gente vai fazer palestra com o cara tocando as caixas de som a todo volume, 9 horas da manhã? Aí eu digo: eu vou lá, Itamar também vai lá, Almir. Não, alguém vai ter que ir lá falar com ele. Aí Jorema falou: é um morador novo aí. Quando eu fui no banheiro para ir lá, eu ouvi a voz de um amigo espiritual: não vá não. Quem tinha de ir já foi. Faça uma prece. Eu fiz uma prece. O som do homem parou. Em 5 minutos, não tocou mais. Pô. Não foi mais. Que, não vi 2 vezes acontecer isso. Mansão do Caminho, da outra vez foi comigo. É, é, vamos lá. Fazendo. Carmen, faça a prece. Desliga o microfone. Tem um barulho aí, Veira. Eu vou desligar seu microfone aqui rapidinho. Na hora você. Carmen, faz a prece.
Sim seja. Sim seja. Boa, capítulo 37. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Alguém sempre que se esquece o link. Não. Esclarecimento. Estão com o livro aí. Quem não tiver, acompanha. Eu vou ler aqui. Vou ler para o parágrafo. O dirigente do grupo. É o capítulo direcionado, né, ao dirigente e aos esclarecedores. Mas aqui é mais ao dirigente dos grupos ou da equipe mediúnica. O dirigente do grupo, que contará facilmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiuns psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. Então, André Luiz está sempre reforçando, então, as funções dentro da equipe. Aqui é do dirigente, que conta com os assessores, que são os médios esclarecedores, ou, como nós popularmente chamamos, de doutrinadores, e também nos grupos que tem os passistas, né? Os médios de sustentação, que são os passistas mesmo. Os médios de sustentação fazem os dois papéis, né? Se tiverem preparo, né? Se prepararem para o passe, né? A doação fluídica. Então ele fala... Boa noite. Boa. Ele fala disso. O trabalho do dirigente é de esclarecimento e do amparo reeducativo. Amparo de reeducação. Vamos ler o segundo parágrafo. Para depois a gente voltar analisando como um todo. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação. Na base da edificação. Deixa eu tirar os microfones aqui. Esse pessoal está chegando e o barulho está... Eu vou apertando aqui. Então, cadê? Na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Primeira parte, a segunda está na outra página. Então vamos analisar a primeira parte, né, aqui no final. Então aqui está focando o dirigente do grupo. Então, todo aquele que se candidatar, se qualificar, se preparar com experiência, com estudo, com a reeducação, a renovação moral, enfim, onde o grupo dos desencarnados e também dos desencarnados, ele se faz credor de confiança, porque o dirigente se faz credor de confiança em 2 dimensões da vida. O livro No Invisível, está aqui, Leon Denis, um dos grandes continuadores de Kardec, ele fala isso a São Jerônimo, o guia do seu centro, lá na França. Então, há 2 diretrizes, mas uma família só. Então, são 2 equipes, a equipe espiritual, a equipe encarnada, mas todos pertencemos à mesma família. Quem afirmou isso foi Jesus. Nem todas as minhas ovelhas são deste aprisco. Alguns estão encarnados, outros estão desencarnados, mas o aprisco é um só, o planeta é um só. Né? Nós somos inerentes a esse planeta. Né? Por enquanto, até aqueles que evoluírem para passar para planeta melhor, ou segundo o livro de Filomeno de Miranda, rumo à regeneração, a um planeta a 1 bilhão de atraso, né? Onde os espíritos que vão para esse planeta ajudar a formar os futuros corpos humanos, né? Vão para planetas primitivos. Então, ele está falando o que aqui? O trabalho do dirigente é de esclarecer e amparo reeducativo.
Ele conta com assessor. Agora, então, só nesse primeiro parágrafo aqui a gente já vê que a teoria é beleza, na prática é complicado, porque a maioria dos dirigentes contam com poucos assessores, ou seja, doutrinadores, médium passista. Na maioria dos anos que eu tenho centros em mediúnica, eu vejo o dirigente tendo que assobiar e chupar cana. Ele tem que fazer a prece, ele mesmo tem que doutrinar. Aí no final alguém está passando por uma aflição, um doutrinador menos experiente está olhando para ele pedindo ajuda. Como é que ele pode ajudar? Se ele está ajudando o espírito, ou ele escuta a entidade, ou ele avalia. O ideal é o quê? Que o dirigente pudesse ficar avaliando a reunião como todo e focar sua atenção naquela comunicação mais complicada, onde ele percebesse por intuição que o doutrinador daquela comunicação precisava de ajuda. É por isso que ele fala aqui, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médios psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. Então o dirigente indica o doutrinador, né? Quando não é na mesa já fixo, né? Que é o ideal, mas fulano atenda fulano, atenda cicrano, aí conforme a equipe. Tem uns que os doutrinadores ficam no lado e é indicado. Alguns vão dizer que é melhor ficar na mesa para evitar levantar a cadeira, fazer barulho, enfim. E aqui ele vai dizer quais são as técnicas utilizadas pelo esclarecedor. Nós já vimos as técnicas dos médios, desde a noite anterior, até chegar na mediúnica, tudo que o médium deve proceder. Já vimos dos doutrinadores e do dirigente, durante o ato. Esclarecimento do amparo reeducativo. É a base. Baseado em termos claros e lógicos, mas tendo como base a edificação. Então ele vai unir o quê? Sentimento e razão. Todo integrante, ou todo ser espírita, trabalhador espírita principalmente, deve compreender que o espiritismo trabalha com sentimento e com razão. Né? Alguém chega, Carmen, a gente falava isso muito com Ferreira, com os amigos mais próximos, e eu compartilho com você. No tempo que eu bebia, não era espírita, bebia desvaradamente, sexta, sábado e domingo, tinha um senhor alcoólatra que sempre me pedia álcool. A alegria do alcoólatra, quando vem a sede do álcool, é beber, porque eu também já bebi em demasia e eu sei. Então eu compreendia ele. Então, quando ele não tinha dinheiro, ele me pedia: eu não tenho dinheiro. A mulher dele pedia para não dar, mas escondido, porque eu compreendia a abstinência do álcool. E eu comprava uma garrafa de 51 e dava a ele. Isso, eu posso até, por intenção, agir com a intenção boa, mas não agir com razão. A razão ficou fora, porque eu promovi, ou seja, eu estimulei, né? Não foi eu que fui a causa, mas eu mantive ele num hábito onde a família tinha grande sofrimento. Mas como eu bebia também, ele vinha a mim em particular, eu só não, um monte, né? Aí dava uma garrafa de cachaça, o que for, 51. O doutrinador, por que ele está encadeando isso? O dirigente, aquilo que ele falou antes, sobre as técnicas, sobre o discernimento. Aí a pessoa pede uma balinha, não tem nada demais. Alguém, trazer uma bala para dar ao médium, alguém pode dizer: eu sou um herê, eu quero uma bala. Bala só faz mal, de açúcar, se o médium for diabético. Se o médium não for diabético, não vai fazer mal nenhum a ele. Mas a questão é o quê? É que o doutrinador trabalha com razão. Não é só com sentimento. Meu irmão, me deu uma bala, me deu um queimado. O doutrinador também trabalha com raciocínio. A base é o sentimento, mas é a razão. Você não vai estimular a um irmão que chega numa mediúnica, num centro espírita, né, que foi permitido pelos benfeitores para aferir o grupo, que a gente, na próxima reunião, a gente traga o bolso cheio de queimado para ficar dando aos médios, aos espíritos. Aí eles vão dizer: onde é que está o raciocínio? Mas bala não faz mal a ninguém. A mãe ele pede uma vela para acender. Vela também não faz mal a ninguém. Né? Daqui a pouco o centro já está cheio de prática, como um centro, um grupo mediúnico, que teve que, depois que sair meia-noite, já citei aqui, para ir para o Rio Vermelho, botar vela, flores brancas, porque o Espírito só falou que deixava de
obsidiar o outro se o grupo saísse meia-noite e fosse para o grupo lá, para a praia jogar aquilo ali. Quer dizer, tudo isso começa o alcoólatra começou no primeiro gole. O primeiro gole. No meu caso foi com 5 anos de idade. Ou um pouco. O alcoólatra os outros, a gente começa com a balinha, né, Teresa? Cede isso, cede a vela, cede isso, pronto. Está fazendo bem, tá? Sentimento. Está fazendo bem. A intenção, para Deus é tudo. E a razão. Então o dirigente, que é o que está à frente disso, tem que agir com termos claros, lógicos, com base na edificação, sem qualquer toque de impaciência. A impaciência é efeito direto da ansiedade. É aquelas pessoas que vivem olhando para o relógio, nunca está em lugar nenhum. Ela vai para o cinema olhando para o relógio para sair. Vai para a praia olhando para o relógio para chegar em casa. O ansioso nunca está em lugar nenhum. Ele está sempre pensando no que vai fazer depois. Então isso é muito comum. Aí se a pessoa é ansioso, está lá como dirigente ou como doutrinador, vai entrar isso o quê? Um desapreço. A palestra pode descambar para o azedume, para a hilaridade, como está aqui. Porque o espírito, o pensamento, quando vai sair, mesmo que não seja verbalizado, por isso que ele fala em outra obra, André Luiz, que é o pensamento, que é o misto das emoções, dos sentimentos, dos desejos, das ideias que sai. A boca é o mínimo. Então aquilo já saiu. E essa vibração que sai dessa mistura do nosso psiquismo, o espírito registra a impaciência. A pessoa está ali, você não está me escutando. Eu já ouvi isso de espírito falar. Eu sinto que você não está. Você está me ouvindo, mas não está me escutando. Ouvir, só não ouve que não é surdo. Mas escutar é você parar para dar atenção ao outro. É você estar focado para saber o quê? O cerne do problema que o outro apresenta. Ou seja, o centro do interesse do espírito, capítulo anterior. Aí depois fica lá 5 minutos. O que é que o senhor tem mesmo, meu irmão? Não entendi nada, não entendi o seu problema. Não entendeu porque você estava com desapreço. Estava impaciente. O espírito voltando. Se ele está repetindo, já ouvi, já compreendi. Isso, meu irmão. Agora, continue, mas não precisa repetir isso. Sem azedume, sem impaciência. Comentem aí, que estão entendendo. Quem está com o livro, principalmente. Pode ficar à vontade, que hoje está beleza, viu? Hoje está tudo gravado aqui. Ó. O rapaz me ensinou, eu estou gravando vocês todos aí. Vou botar no canal. Total. Agora vai ser gravado. Estão com medo, é? Você está gravada no livro de Jesus. Não quer? Aí você quer, né? No meu computador ninguém quer. Diga, Barreto. Tô ouvindo. Sim. Isso. Isso. Agora, isso deve ser feito, como falei, Conceição reforçou. O que não deve ser feito é com que ele sinta que a gente está impaciente, que a gente está dando pouca atenção, que André Luiz chama de desapreço ao comunicante. A pessoa só está ouvindo, mas depois você percebe isso. Dá para o senhor repetir aquilo? Eu já vi a pessoa, o espírito falou 2, mas eu já falei isso.
É porque... Aí o doutrinador fica querendo você sair. É porque ele não estava dando atenção. Havia um desapreço. O azedume começa a ficar azedo, amargo, porque não está gostando do que está ouvindo, né? Aí não está gostando, aquilo entra em choque com seus valores morais. Então, isso entra em choque. Então, eu já citei aqui das primeiras doutrinações, 20 anos, 18 anos atrás, o médium Marcel Mariano. Então, um pedófilo. Só veio para mim isso aí. Primeiro dia, não é possível. E a primeira vez veio um pedófilo. Aquilo entrou em choque com meus valores morais. Um médium de uma capacidade que quase todo mundo conhece, um homem que vai conduzir, segundo ele mesmo, a mansão do caminho nas palestras no lugar de Valdo Franco. Quer dizer, quando eu anos com ele ali, Conceição também, Barreto, aquilo entrou em choque com os meus valores morais de uma pessoa dizer que tem prazer com criança de 2 anos. Então eu comecei a ficar azedo. Se eu pudesse ali, eu pulava no pescoço dele. Graças a Deus que eu não cheguei a esse nível de brutalidade. Mas outras vezes da hilaridade. Aí fica falando, eu não sei que morreu, mamãe tá aqui. Aí o doutrinador rindo pela ignorância do outro. Não é para rir. O irmão que está enfermo, que não sabe nem que morreu. Diga aí, Barreto, você abriu o microfone de novo, pode contribuir. Isso. 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 Então, tão ciente aí, porque o que é o foco? Não ficar impaciente, não manter-se atento, ou seja, empatia com o outro. É um atendente fraterno, de um encarnado para o encarnado. A pessoa vai lá para o atendimento e a pessoa olhando para o relógio. A gente tem um preço, um tempo, a gente já leu aqui, 10 minutos, aqui é doutrinar, aqui é no caso de uma doutrinação, né? Não é um atendimento fraterno de encarnado para encarnado, mas também um atendimento de encarnado para encarnado, atendimento fraterno, a pessoa não vai passar 2 horas ouvindo o outro. Tem outros para atender, e a pessoa enrolando ou repetindo, como a Conceição falou, escondendo as suas dores. Na doutrinação, André Luiz coloca aqui um tempo de mais ou menos, né? Há casos excepcionais, né, que você pode passar, ele coloca isso aqui, mas não perdurará assim além de 10 minutos. Por quê? O papel do doutrinador, tem casos ali, né, Ferreira? São casos gravíssimos. São casos de séculos de ódio, de rancor. O que você vai fazer? Compreender que esses espíritos endurecidos, André Luiz coloca isso, eu anotei em outra obra aqui, das obras que eu tenho, requerem terapias complexas que serão resolvidas no mundo espiritual. O objetivo daqueles 10 minutos é o quê? Para almas endurecidas, é despertar-lhes para as realidades espirituais, para as leis. Não é meter o dedo na ferida do outro, mas se ele está dizendo que vai continuar se vingando, ofendendo, o doutrinador escuta com paciência, com apreço, com atenção, sem azedume, entendendo que ele é um enfermo, mas ele vai dizer, eu vou fazer isso mesmo. Bom, o senhor já está numa condição de lucidez para compreender que toda ação gera uma reação, toda causa gera uma consequência na vida. Isso todo mundo sabe, né? As crianças vão crescendo sobre isso. Não meta o dedo no fogo porque você se queima. Meu neto já não coloca mais, com 3 anos. Então vê se ele coloca mais. Ele vê o calor de longe, ele cai fora. Quer dizer, como é que um desencarnado de anos não sabe que aquilo que ele está fazendo de vingança, de rancor, só nesse exemplo, de ódio, vai ter consequência para ele? Agora, a gente não vai entrar em diálogo doutrinário, que ele vai reencarnar sobre isso, a gente nem sabe, né?
que as leis de Deus são imensas e a cada caso é um caso, mas que vai ter consequência, vai. Se ele perdurar, sim. Isso aí, a gente não tem a dúvida. Então, despertar ele para o amor, para o perdão. Aí ele não quer, diga. É. E o objetivo, a sua ação é. E o objetivo do treinador, só para acrescentar, não é convencer, né? Convencer, tem gente demais querendo convencer os outros a que a sua religião é melhor do que a outra. No Evangelho de Jesus, o objetivo nosso é de converter. Converter está no dicionário. É pela a força do exemplo, transforma o outro. Ou seja, o espírito chega, encontra o que você falou de choque anímico, a energias diferentes a que ele vivencia dentro de si e no ambiente onde vive. Quando ele chega naquele ambiente que eles chamam de luz, embora a maioria nem reconheça isso, mas sabem que é, mas não querem dizer por orgulho, aquilo já causa um choque nele, já causa um choque. Aí ele chega cheio de ódio, diz, quero destruir. Você fala assim, seja bem-vindo, meu irmão. Pô, ele vai em qualquer outro credo, sai daqui, Satanás. Sai, diabo, sai isso. Todo mundo quer se afastar dele. No espiritismo, o processo de desobsessão não é afastar o espírito. Entender bem isso. Reunião mediúnica não é para afastar espírito obsessor. É para converter todos. Ou seja, se eu estou lá, aqueles que me obsediavam, antigamente eu chamava de amigos, de parceiros dos mesmos vícios, dos mesmos hábitos, da mesma sintonia. Eu mudo um hábito, eles não quiseram mudar, então estão me perturbando, estão caminhando. Por que eu vou deixar eles lá fora? Se eu encontro o abrigo dentro daquela casa, dentro daquela doutrina, e por que eu deixo os ex-amigos lá fora? Então o objetivo na mediúnica não é convencer e não é de afastar espírito, é de convertê-lo. Então, quantas vezes eu ouvi isso? O espírito volta depois de muito tempo, né, Tereza? Assim, eu voltei uma vez, ele falou, não sei se foi para Ferreira, porque você me chamou de meu irmão. Você sabe quanto tempo eu não ouço isso? Quando aquele índio Galdino foi morto e Jô Soares chamou o padre, diretor de um asilo em São Paulo, porque o índio Galdino foi queimado, né? Eu conheço próximo, porque eu era solteiro, namorei com a menina que era uma das namoradas do rapaz, foi transferida para a Bahia pela pressão. Então ela me contou um caso muito particular. Os jovens, ricos, enfim, inconsequentes, jogaram gasolina no índio, dormindo alcoólatra. Tinha um abrigo próximo. E aí o pessoal queria culpar o índio porque não foi para o abrigo, dormiu na praça. Quer dizer, ele é queimado e o culpado não é ele. O culpado. Aí Jô Soares botou o abrigo que faz fila em São Paulo, de um padre católico. Aí mandou entrevistar na rua.
Aí o pessoal, por que vocês fazem fila para ir para o abrigo do padre e não vão para esses outros abrigos aqui em São Paulo, que às vezes ficam camas vazias? É porque aqui eu me sinto gente. Nunca esqueço. O eletricista falou assim, eu tenho 25 anos na rua, o álcool me destruiu. Emprego, família e filho. Às vezes eu faço um bico que dá para ficar numa pensão, mas eu não vou. Eu vou para o abrigo do padre, porque lá eles me dão a sopa, o lençol, como todos os outros, mas lá eles apertam minha mão e olham para os meus olhos e dizem assim, sejam bem-vindos, meus irmãos. Aí eu me sinto gente de novo. Então, quando o espírito chega na mediúnica, e quando a gente diz isso aí, esse choque anímico, não é só os fluidos, né? Porque os fluidos é uma exteriorização daquele esforço que Mari, que Teresa, que Antônia está fazendo de ser melhor hoje do que foi ontem. Então ele sente isso, embora, Carmen, você já ouvi muitos, né? Eles vão dizer que odeiam mesmo, que não vão perdoar. É aí o que André Luiz cita. Você fez sua parte, aquilo vai ficar dentro dele. Se ele vai germinar ou não. Agora que vai haver consequência, vai para ele. Porque ele foi acolhido. Ele foi acolhido como ser humano, né? Porque ele se sente assim, né? Os espíritos são humanos. Agora, imagine se ele chega com azedume, você é um diabo, você, o doutrinador com impaciência, olhando para o relógio, olhando para isso. Aí, piora. E aí, vou passar para outra parte ou querem falar, ou ler o outro parágrafo? Isso. É uma palestra reeducativa. Não está aqui escrito. Ou seja, é a mesma coisa do atendente fraterno. Só que na mediúnica o tempo é mais curto, né? Então, o que é que ele vai receber? Esse choque, essa energia. Diga, Antônia. Ó, o que eu posso entender por isso, o que está no livro dos médiuns, capítulo 19. Os espíritos utilizam os elementos que nós temos em nossa mente perispiritual, né? Claro que é a base. Então, se essa pessoa ao seu lado, né, e não precisa citar nome nem nada, tinha um mau hálito, né? E que você, digamos, era sempre o médium posta ao lado desse doutrinador que tinha o mau hálito. Eu já vi isso, mediúnica, as pessoas levando balinha, mas não era pro herê, não, era pro doutrinador mesmo. O doutrinador tem mau hálito, aí a pessoa tem vergonha de falar sobre isso. Então, comeu cebola, quer dizer, quando o grupo é coisa, não coma cebola não, porque você vem com bafo, você vai desencarnar os espíritos e a mim também.
Senão com esse bafo seu. Então você já tem uma amizade, você pode falar isso. Então isso estava no seu inconsciente. Eu estou falando de um aspecto. Se aquele doutrinador ao seu lado, você sabia que tinha mau hálito, mas você nunca teve coragem de dizer, é só você que pode dizer ao companheiro, mas aquilo está no seu pré-consciente, né? Aquilo, o espírito chega, né? Porque isso aí externo, o que vai ofender o espírito? O que vai machucar o espírito? Eu chego sofrendo terrivelmente. Por vingança, sou um sofredor, ou sofrendo porque morri por isso. Aí eu vou estar preocupado, digamos, no médico. Vamos botar assim, Maria Antônia. Deus me livre e guarde, eu sou católico, não sou católico, mas eu vou lá, Mari. Sou atendido na emergência. Emergência. Tô lá urrando de dor. Aí o doutor com aquele bafo está em cima de mim. Eu quero que ele me dê a injeção. Eu vou estar preocupado com o mau hálito nele? Eu urrando de dor? Eu tô lá todo mundo. Imagina, então o espírito chega sofrendo, ele vai estar preocupado com o mau hálito do doutrinador. Então eu posso compreender, e posso estar errado, que você vai dizer, que isso era seu, que saiu, né? O componente anímico, ou foi estimulado, estimulado pelo espírito, que aí ele pode ter outras tendências para quê? Para levar impaciência, você foi muito bem lembrado isso, levar azedume ao doutrinador, levar o desapreço. Imagine, aí eu tô lá doutrinando, aí eu tô com aquele bafo terrível. Aí o espírito fala isso no meio de todo mundo, Tereza olhando, Mari, digo, meu Deus, eu começo a ficar azedo, começo a ficar impaciente. Aí quando chega para lá, porque você está muito com bafo, o que é que isso vai provocar no doutrinador? Tudo que André Luiz falou que não era para ter. Impaciência, desapreço, nem azedume. E provavelmente o doutrinador também é gente. Já como o Kardec fala, o espírito é gente, o doutrinador também é, né? Ele vai ficar constrangido, pô. Pronto. Aí, se ele se constranger ao ponto, já perdeu a doutrinação. Né, Ferreira? Já saiu da sintonia com o guia dele e foi embora. Então, seu microfone está desligado, Ferreira. É. Então, Antônia, não sei se alcancei. É isso. Peraí. Porque. É. Você compreendeu, Tereza, junto com ela? Porque se uma pessoa chega sofrendo no hospital, vamos trazer sempre para nossa realidade. Eu estou morrendo de dor. Eu quero que alguém me dê uma anestesia, alguém me atenda. Aí eu vou estar preocupado que o enfermeiro tem mau hálito? O espírito chega, ele vai estar preocupado com isso? Então isso pode estar em você, e você escapou isso animicamente, ou foi estimulado por um zombeteiro. É. Tem 4 querendo falar. Vamos fazer a fila aí. Depois de. Não, pode. Quem é Ferreira, fale. Depois Anne. Dalva não, Maria Antônia. Foi. E isso? É isso. Isso aí. Entendeu, Maria? Então isso não. Diga, Mariane. É a idade mesmo.
Graças. Convencer. Vou ler aqui outro. Mas é isso, esses são os exemplos. Todo mundo aí contribuiu, Antônia. Esse acolhimento que deve ser feito em todo o dia a dia, no nosso dia a dia. Então, a impaciência, se eu sou impaciente, eu devo controlar, né? André Luiz fala que ele deve controlar nosso psiquismo. Eu devo ser mais paciente, me esforçar no meu cotidiano, nas pequenas coisas ditas por Mariane, para ser mais paciente. Senão, não é só 1 hora, 2 horas da mediúnica, que eu passo a semana inteira impaciente com o próximo, aí 2 horas eu só fico só o irmãozinho, irmãozinho. Os espíritos sentem a vibração que sai do meu sentimento, do meu pensamento. Eles sabem que aquilo ali é uma hipocrisia. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor, né, que é o dirigente, ou o auxiliar, que é o doutrinador, em serviço, solicitará, isso aqui também, a cooperação dos benfeitores espirituais presentes, para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Isso aqui é um caso que eu já vi, e se a pessoa sem estudo, só não pode ser comum. Pelo menos, graças a Deus, nunca vi comum. Mas, digamos, chega esse rebelde, né? Recalcitrante, na revolta, na queixa, 5 minutos, 7 minutos, ninguém vai ficar olhando para o relógio. Com o tempo a gente ganha prática sobre isso, né? E aquele irmão nada quer, odeio mesmo, vou matar você, e ameaça o doutrinador, ameaça os filhos do doutrinador, ameaça todo mundo. O irmão escuta com paciência, ora, mantém oração, os que estão sem atuação na hora, oram, enfim, por ele, para que se acalme, ora. E ele nada. Se não tiver jeito, meu amigo, aqui, pede aos amigos espirituais. Eu já vi umas 4 vezes, talvez umas 4, 5 vezes, porque não é comum. Porque geralmente, quando a equipe já está bem adestrada, a equipe consegue, aquele companheiro não tem força. Não, já lhe escutei. O amigo, com todo carinho e todo respeito, lhe acolhi como um irmão, que eu sei que você é meu, que nós somos irmãos, somos espíritos, mas você continua me agredindo, continua com essas palavras. Então eu lhe peço que o amigo reflita e agora deixe o lugar para outro. Não vou não. Agora que eu não vou mesmo, onde o espírito já falou, agora eu quero ver quem é que me tira. Eu quero ver. Aí, se o doutrinador começa a bater boca,
Você vai, não vai, não vai. Quer dizer, doutrinador, você é uma equipe? Não, você vai. Vou orar e pedir aos quem lhe permitiram a entrar. Eu entrei na hora que eu quis, que bem quis. É mentira, é uma falácia. Foi aberto. Não vai discutir com ele. Vou pedir, a voz calma, que quem lhe trouxe, os amigos espirituais que lhe permitiram, lhe acolheram, lhe trouxeram para o seu bem a entrada, que agora lhe retire. Rapaz, eu fiz isso uma vez. O doutrinador, o médium, eu era doutrinador ainda, se tremeu todo. E aí depois na avaliação ele falou, porque ele sentiu a repercussão magnética, e falou: poxa, você foi descaridoso. O espírito saiu abruptamente. Eu falei: por que o senhor não pediu um passe? Que ele vai falar aqui, o magnetismo. O magnetismo. Ah, não pedi, porque a falta de caridade foi sua, não. Eu fui caridoso. E eu fui disciplinado com o ambiente. Atendi com toda a educação, com todo o respeito, todo o carinho. Quem tirou não fui eu orei. Os amigos espirituais, Filomeno de Miranda, 16 obras está aqui, utilizam tipo secadores de cabelo, que não tem uma imagem, secador de cabelo, coloca no chakra coronário, vibra, né? Vibra e o espírito é desligado. Cansa, está aqui nas obras, é desligado. Pediu auxílio. Quando não vem, vem o espírito mesmo. Eu já vi chegar para outro médium, chegar geralmente índio, outro, chega, meu irmão. Rapaz, o espírito saiu na hora. Quando o espírito se comunicou para o outro médium, o de cá que precisava sair, saiu. Se isso acontece comumente, a equipe precisa analisar-se, né, para ver, que todos nós somos aprendizes, para ver o que está acontecendo. Os espíritos estão vindo, não querem sair, perturbando. E a gente não dá conta. Tem sempre que se comunicar um espírito. Não, esse auxílio dos benfeitores pode ocorrer. Porque são equipe, são duas, mas que no todo são uma, como eu já falei. Benfeitores espirituais presentes, para que ele seja confiado. Mas ora, bom, já lhe ouvi, sem azedume, sem paciência. Agora eu vou parar para orar e pedindo desde já o auxílio de quem lhe permitiu, por lhe amar, a sua entrada. E para que você reflita. Não vou, e saiu. Mas já vi vários. Já viram esses casos, vocês? Anne. Ô, Anne. Pera aí, Conceição, que eu passo para você. Ô, Anne, já vimos isso. Então ele está dizendo que isso pode acontecer, tá? Revolta, queixa, tudo isso aqui pode acontecer. O que não deve acontecer, ou antes, é que isso se torne comum numa equipe, né? Porque aí a equipe deve estar com algum desequilíbrio. Toda vez vir os espíritos e causar essa perturbação, vem pelo médium e não quer deixar, aí tem alguma coisa errada. Mas quando acontecer, é, é isso. Aconteceu, a equipe espiritual que permitiu ele entrar, tira. Então é confiança na equipe. Não precisa me exaltar. Você usou uma técnica aí que quase não é usada. André Luiz coloca no livro Os Mensageiros. O passe de sopro. Ele fala isso no livro, tem um capítulo para isso. O sopro. Ele fala também que na Terra praticamente foi abolido. Só existe mais na Umbanda. Sopro quente, sopro distante no chakra coronário para dispersar. Aí foi disperso por quê? Ó, já pensou se fosse aquele doutrinador de Maria Antônia com aquele bafo? Quando ele dá um passe, o espírito vai embora e o médium desencarna. Diga, Barreto. Diga.
Anne. Pera aí, Ivan. Eu vou ler, Ivan, eu vou ler o finalzinho, aí, Ivan, você complementa também. Deixa eu ler o finalzinho, porque Conceição falou das técnicas, né? E realmente está aqui. Nesse caso, né, depois que pede ajuda à equipe espiritual, aí ele continua. Nesse caso, aí vem as técnicas. O doutrinador deve ajudar a equipe espiritual. A hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante, ele já falou da hipnose, que é a sugestão, que é a indução, durma, você vai sair, não precisa levantar a voz, então tudo isso, tudo calmo. É a hipnose, é a palavra repetitiva cheia do nosso magnetismo balsamizante. Pode utilizar a técnica, o doutrinador for passista, aplicar o dispersivo, né? São os dispersivos, balsamizante, acerene o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela, né? Uma imagem, da cela mediúnica, a maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. Então, é isso aí, tudo aí que nós estamos falando. Chegou nesse estado de perturbação, o doutrinador não vai se azedar, não vai bater boca, que ele confia na espiritualidade. Meu irmão, aí já vai a voz, né, repete. Então você vai se não vou, vai se afastar. Estamos agora orando por você, né? Se for passista ou pede alguém, o dirigente, aplica o passe, né, que foi na mediúnica, né? O médio, o médio é educado, Anne falou, o médio não vai deixar o espírito levantar para dar um murro no passista. O médio está dando controle a ele, e ele está revoltado, o médio não tem como fingir isso, mas não vai levantar as mãos para empurrar ninguém, porque ele tem educação mediúnica. Então ele fala, aplica o passe, de onde estiver, ali, o magnetismo balsamizante, você vai se afastar, né, da cela, né, mediúnica, ou seja, essa prisão, essa amarração que Conceição falou, não é a corda mesmo, né? Que nem hospital mais psiquiátrico tem isso. Nem mais. Essa amarração é os fluidos, é o choque anímico, é a energia calmante contrária dele, né? A gente falava, os índios falavam assim, a equipe dos acorrentadores, eu via isso. Essa corrente é energética, é fluídica, né? Diga, Ivan. Você abriu o microfone, diga. Ah, você queria. Isso. Desenvolvimento, Kardec chama, é educação da mediunidade. Todos nós estamos fazendo isso aqui. É o que nós estamos fazendo. Educando para o exercício da mediunidade com Jesus. Então, quando o Espiritismo ganhou grande popularidade, foi por quê? Em 1971, quando o Chico Xavier o pessoal pede para ele dar uma comunicação mediúnica. Todo mundo esperava que Chico ia virar os olhos brancos, como essa série da Netflix, ia se arrepiar e se sacudir todo, se tremer. E o pessoal fala, tem o livro do jornalista que fez, Saulo Gomes. Aí Chico só fez botar a mão na testa, Castro Alves chegou. Não, primeiro, não foi no segundo, Castro Alves chegou. Rapaz, Chico não virou os olhos, a peruca não caiu, não bateu na mesa. Mediunidade é isso, é? É, com Jesus, tá no livro. E aí o Espiritismo ganha número de adeptos imenso a partir de 1970.
porque as pessoas querem aquelas coisas se rasgando e todo mundo tem que se segurar. Então, nós estamos. Agora, Ivan está certo. O médico que não é disciplinado é dando murro na mesa, é soltando palavrão. Aí o espírito é violento, como está aqui. O médium é indisciplinado, a equipe espiritual vai ter que se virar nos 30 com os encarnados. Agora, responsável foi quem? Quem botou o médium lá dentro. Né? Então, o médium disse, nunca esqueço de um caso como esse. Não vou citar porque há muitas pessoas que presenciaram. Isso pode estar na memória. A pessoa entrou pela janela no estudo da mediunidade. No grupo mediúnico. No estudo não, no grupo. Era de um outro credo mediúnico e entrou pela janela. Queimou etapas do estudo. E quando deu comunicação, nunca esqueci. A pessoa, não vou sair, não vou ofendendo, soltando palavrão. Aí o dirigente mandou uma passista aplicar o passe. Ô Anne, a passista é menor do que eu. Magrinha, levantou para aplicar o passe. O médium em transe levantou. Só que o médium deve ter mais ou menos 1,85 m. A passista foi com a mão assim. Daqui a pouco ela tá com a mão assim, subindo. Aí eu disse, se der mais um passo, eu dou um murro em você. Ela foi dando um passo para trás. Em vez de dar o passe, ela deu o passo para trás. E voltando com as mãos estendidas, as mãos erguidas. Levantou-se um médium, e falou assim ao lado dele, meu irmão, chega disso. Você sai agora. Marcel Mariano fez isso, nunca esqueço. Você sai agora. Depois na avaliação ele falou, o médium foi chupado, a energia, o espírito, como se arranca uma coisa. O doutrinador caiu o médium caiu no chão, ficou com um galo desse tamanho na cabeça, na mediúnica, meteu a cabeça no chão. É isso que dá a gente queimar etapas, é o que Ivan falou. Você entra porque é médium. Mediunidade não é patrimônio do espiritismo, mediunidade é da humanidade inteira. A diferença é os graus. Uns são ostensivos e outros não, nem são. O problema é você queimar a etapa. Por isso que Kardec fala, o livro dos médios é o guia. Eu só posso aprender a dirigir o carro de Ferreira se eu for para uma autoescola, para eu aprender a guiar. Mas na mediúnica a pessoa quer entrar sem aprender nada. E aí causa aquilo que Mariane já falou com ela mesma, causa com outros, comigo já aconteceu, sem experiência nenhuma para dirigir. Quer dizer, o correto é estudar primeiro. É o que todo mundo está vendo, uma obra que tem 1962, 57 anos, uma obra que estava aí, mas a maioria nem sabe que existe e frequenta a mediúnica. Quantos vocês já ouviram, hein? A gente já chegando no final, que está na mediúnica, e não precisa citar nome nem centro. Já estudou o livro dos médios? Ah, não. Mas você tem anos na mediúnica. Ah, porque dá muito sono. Eu vou ler em pé. Dá dor de cabeça. Comprei na dor. Mas faça alguma coisa. Aqui você está frequentando. Não. Mas devora uma revista de fofoca. Devora um jornal vendo só sangue. Mas não quer estudar aquilo que ela pediu, ou ele pediu, no mundo espiritual. Implorou para ser médium. Quer dizer, mas está cheio. Então os guias têm que trabalhar com essa matéria. Esse é o material que os guias têm que trabalhar. Nunca esqueço dessa palavra do espírito Alexandre André Luiz, quando ele está num curso de desenvolvimento mediúnico, no livro Missionário da Luz. Quando ele sai, os médios, os obsessores, todos esperando os médios, os obsessores dos médios. Peraí, ele estava atendendo os ditos obsessores e os obsessores dele lá fora. Teve dois que deu 2 braços ao cara, sem ele ver, né? Porque ele só pensava, ele era casado, mas já estava pensando na amante. A André Luiz quer dar uma de moralista. Como pode isso? Aí o espírito lembra ele. E você fez o que na terra? Aí ele ficou fechado. Ó. E você fez o quê? Pelo menos eles estão tentando. E você? Nós temos 12.000 centros, Mariane. Esse esforço que você, Anne, Antônia, vem fazendo, Barreto, todos nós, a gente tem o apoio dos bons espíritos, porque tem mais ou menos 8 bilhões que não quer saber de nada aí. Não quer saber, só está pensando só em si. A gente vê a notícia todo dia aí. Só em si. Então a gente já cuida, já sai de nossa casa, ou deixa os nossos horários para ficar participando de uma live. Para quê? Não ganha dinheiro.
não ganha destaque, para a gente se qualificar para servir a espíritos que muitas vezes nem querem ser servidos. Você acha que não vai contar isso, Anne? Você está gravada, como eu abri antes, no livro de Jesus. Eu e você estamos lá, Maria. É na última linha do livro, na última folha, mas pelo menos a gente está lá. O livro tem mais de 1 milhão de páginas, mas você, Barreto, eu, Edivaldo que diz isso, o meu nome está na última linha, na última folha do livro de Jesus, pelo menos já estou lá. Tem milhares na frente. E aí? É isso. Quer dizer, aí fica complicado, a gente batendo boca, a gente azedo, a gente discutindo, a gente dizendo que é anímico. Quem assistiu a palestra de domingo com Pedro Camilo, o tema ele reforçou, mais uma vez, animismo, que é mistificação, essa diferença que afasta tantas pessoas dentro da sala mediúnica, mas as pessoas não querem. Então, quarta-feira, cooperação mental. É aquela equipe de apoio, né? Médio passista ou médio de sustentação, que até isso é pouco no grupo mediúnico. As pessoas praticam. Aliás, Pedro Camilo, né, que tem uma estrada, né? O cara que faz palestra aí fora, ele revelou ontem que tem um monte de centro espírita que não tem mais mediúnica. Ontem quem assistiu viu. Ele está em Portugal. Minha filha está em Portugal, não tem um centro, ela quer procurar, não acha. Ele estava lá em Coimbra, quando tem centro, é só centro para palestra. É como um encontro só, como esse aqui, que é bom, é. Mas a mediúnica não tem. Ninguém quer. Quer dizer, aí é complicado. Então, a gente precisa estudar, se preparar, porque na volta, Anne, a cobra vai fumar. Né, Maria Antônia? Os irmãos vão dizer, essa equipe está afiada. Quarta-feira estaremos juntos, se Deus quiser, falando da cooperação mental de todos. Vamos fazer a prece. Vamos lá. Faça a prece, então. Faça você. Eu vou desligar meu microfone. Assim seja. O pai de Gabi, né? O pai de Gabi, não foi? É, Luciano Crespim, é. Vamos. Boa noite, até quarta, Maria Antônia. o exemplo de Maria Antônia foi muito engraçado. O exemplo dela foi muito engraçado. Mas tem mesmo. que nossas bocas fiquem caladas. Doutrinador, bafo de onça. Mas deixa eu falar. Um abraço. Até quarta-feira. Tchau.